Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e o Cruzeiro esquece um pouco da final do Campeonato Mineiro e agora se foca na Libertadores da América. E amanhã tem um jogo importante contra o Vasco pela competição. Guilherme, você que esteve ontem lá na Toca da Raposa, na representação dos jogadores, como é que está o clima e qual vai ser o impacto dessa derrota para o Atlético amanhã nesse jogo contra o Vasco? Como é que você vê isso aí? Já deu uma mexida nos ânimos, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Isso a gente já percebeu logo após a partida, logo após a derrota do Cruzeiro para o Atlético no domingo lá no Independência. O Mano Menezes arma esse time que vai enfrentar o Vasco no treino desta quarta-feira à tarde. Ele já deve começar a desenhar esse Cruzeiro aí para enfrentar o Vasco, mas eu acredito que ele não vai fazer muitas mudanças igual o torcedor quer, não. O Panzi até falou que já viu torcedores nas redes sociais falando, tem que tirar o meio-campo inteiro, tem que mudar a zaga toda. Não, eu acredito que o Mano Menezes possa fazer uma intervenção aí na defesa, quem sabe a entrada do Dedé, que é um dos questionamentos que a gente até faz, que de fato merece ser titular. E o Mano até revelou que se o Dedé entrar, vai entrar no lugar do Léo. Ele disse isso na coletiva, né, respondendo o Samuel Venâncio da Itatiaia, numa resposta dada ao repórter lá da rádio, e acredito que possa fazer uma mudança no meio-campo, quem sabe, talvez colocando o Manquejo para começar no lugar do Ariel Cabral, fazendo ali uma dobradinha com o Henrique nos volantes, mas ele não deve alterar a estrutura de jogo, não. O Raniel, deve ser mantido como titular, apesar da boa presença do Sassá no jogo contra o Atlético. Mas o Edilson tem condição? O Edilson ele pode ser uma opção para o Mano Menezes, para o segundo jogo contra o Atlético na final. Eu não acredito que ele também possa aparecer, não. A não ser que o Mano surpreenda e coloque ele para jogar essa partida. Mas pelo que a gente conversou e o próprio Mano Menezes disse, o Edilson estava sendo preparado para o segundo jogo da final contra o Atlético. Ele ainda não está 100% da sua forma física, não. Ô Vinícius, em cima disso que o Panzi falou, dessa situação de rede social, do torcedor do Cruzeiro já cobrando mudanças, você vê necessidade aí de mudanças em algumas peças? O Guilherme levantou aqui a situação do Léo pelo Dedé. Eu, particularmente, não acho que o Léo foi culpado dos gols. Acho até que o Egídio estava mais ligado nessa situação diretamente dos lances do que o próprio Léo. Mas, enfim, você acha que tem que haver alguma mudança ou é só algum ajuste nas peças que já tem? Só um parênteses. A minha crítica não foi para torcedor nem para rede social, não. A minha crítica foi para companheiros nossos. Ah, sim. Eu estou dando de ombudsman da imprensa. A gente tem que ter mais coerência e mais pulso firme na opinião. Né? Dar uma opinião no sábado e na segunda porque o resultado foi diferente, sem ir na onda de torcedor e jogar pra galera, não. Ouvi muita gente jogando pra galera. E só um detalhe, quando eu disse em relação ao Dedé entrar na defesa, é um questionamento que se faz, mas não pela incapacidade técnica do Léo especificamente nesse jogo contra o Atlético. É porque até então cobrava-se do Mano Menezes a entrada do Dedé, até mesmo pela força do Dedé nessas jogadas aéreas que tem sido o ponto fraco do Cruzeiro. E nem sabíamos que para o Dedé entrar, né, de fato, oficialmente, o Léo que teria que sair. Isso foi uma revelação do Mano Menezes, né, na coletiva após o jogo contra o Atlético. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro que está esperando um time completamente diferente no jogo contra o Vasco pode tirar o cavalinho da chuva. Não é o perfil do Mano e acho que ele está certo, né? Não tem por que mexer tudo por causa de um jogo só. É um jogo muito importante para o Cruzeiro, esse jogo de amanhã, por dois motivos, né? Primeiro porque o Cruzeiro e o Vasco perderam o primeiro jogo do grupo. Então, os dois precisam pontuar de qualquer jeito. Quem perder esse jogo vai ficar numa situação muito difícil, num grupo que é complicado. Então, o Cruzeiro precisa vencer, jogar bem, reafirmar o seu futebol e ganhar confiança também para o jogo de domingo contra o Atlético. Eu, sinceramente, tenho quase que uma convicção de que uma mudança o Mano vai fazer, que é a entrada do Arrascaeta como titular e a saída do Rafinha, que há muito tempo não joga bem. Rafinha não faz gol desde 24 de fevereiro. Começou muito bem a temporada, mas caiu muito nos últimos jogos. Acho que o Arrascaeta vai ganhar essa posição. E não vou ficar surpreso se o Dedé jogar, porque ele precisa de ritmo e porque pode ser uma opção para domingo. Mas também não vou ficar surpreso se o Mano mantiver a dupla de zaga para tentar dar confiança para os dois, pensando no jogo também do fim de semana. Você levantou aí a bola, a situação de Raniel, Sassá. O atacante Sassá falou ontem para a imprensa. Mas antes, a gente tem uma dica aí para vocês.
A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Então agora vamos conferir aí o que o atacante Sassá falou que pode credenciar ele a ser titular do Cruzeiro ou não. Vamos conferir. Que credenciar atacante é fazer gol. Ontem eu só fiz algumas jogadas, no meu ponto de vista não foi muito bem, mas já evolui bastante, já me pude sentir no jogo importante e estou feliz, não pelo meu desempenho, mas sim pelo um pouco da minha participação no jogo. Ô Panzi, eu vi em redes sociais a torcida, torcedores falando, né, que o Raniel não fez nada e que o Sassá entrou, deu uma situação melhor, criou 2 oportunidades que podia ter feito, mas pela própria coletiva dele, ele já coloca ali que ele não tem essa pretensão de ser titular, porque ele fala que para credenciar ele a ser titular tem que fazer gol e ele não fez. E aí? Se ele não tem pretensão de ser titular, já está errado, né? Tem que ter pretensão de ser titular, mas ele foi muito correto na entrevista dele. Ele entrou bem no jogo, ele modificou, deu mais mobilidade, incomodou mais o sistema defensivo do Atlético, perdeu 2 gols que ele não poderia ter perdido. Aquele de cabeça, uma grande defesa do Vitor, mas ele cabeceou em cima, e o outro que ele chegou cara a cara, driblou e perdeu o equilíbrio. Acho que ele falou isso na coletiva. Ele falou que ele errou mesmo. Ele não foi poderia falta de ter perna, errado. errei mesmo. Ele perdeu 2 gols que o centroavante não pode perder. Agora, de novo, aquilo que eu falei. Antes a discussão era Raniel ou Fred. Aí o Sassá entra, joga... quanto tempo ele jogou? 40 minutos? Meia hora? Nem isso. Nem isso. Joga 20 minutos, jogou bem. Agora o Raniel não serve? E o primeiro clássico, que o Raniel botou o Léo Silva no bolso? Agora o Léo Silva colocou ele no bolso. Futebol é assim, gente. E os outros jogos que o Raniel decidiu em favor do Cruzeiro? Foi bem, jogou bem, marcou gol. Isso apagou por causa desse último clássico? Então as coisas têm que ser analisadas de forma mais fria. O Gris está certo e eu acho que o Mano, se não mexer muito na equipe, também está certo. Eu entraria com o Dedé. Eu já teria entrado no clássico, mas é uma opção do treinador. E outra coisa que você chamou a atenção. É igual o América fez a crítica burra ao Igor Benevenuto, achando que ele que errou quando não foi ele. Os gols que o Cruzeiro tomou de bola alçada, que nem todos foram de bola parada, porque o terceiro não foi, que a bola já estava rolando. O Léo, não foi ele o culpado. O primeiro gol, para mim, quem erra é o Murilo. Sim. O segundo gol, Egídio e Fábio erram. E no terceiro gol, Egídio erra. Então, estão jogando uma culpa, talvez, para o cara que dispute posição com o Dedé, aquele que não vinha jogando, que era o Léo, que eu acho que é uma crítica errada. Os que falharam foram outros. E o jogo que é comparado a esse do Atlético, que foi contra o Racing, só lembrando que o Léo não estava em campo. A zaga era Murilo e Manuel, e de novo o Murilo foi mal. Então, os jogos que o Cruzeiro sofreu com bola aérea, quem foi mal foi o Murilo. E ele não tem sido... Aliás, ele foi questionado também. Mas muita gente está questionando o Léo, que eu acho que estão questionando de forma errada. E eu volto a repetir, o Cruzeiro jogou mal, o Atlético jogou muito bem. Não é por isso que tem que apagar tudo que foi feito até agora no Cruzeiro e no Atlético também, que daqui a pouco a gente vai falar que a primeira fase do Atlético foi péssima e o Atlético agora não é o Barcelona. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Isso, deixa eu registrar aqui algumas participações. Deixa eu mandar uns abraços para Henrique Carvalho, Alexandre Silva, Marcelo Santos, Fabrício Campos e Denise do bairro Nova Esperança. Tem uma pergunta para o Guilherme, quem faz é o Márcio do Caiçara, que é o seguinte, Guilherme, se você não acha que o Arrascaeta tem que ser titular do Cruzeiro, porque quando ele entra em campo, sempre decide. Em clássicos ele é carrasco, né? Ele tem números impressionantes, tanto em jogos com o América e também contra o Atlético. O Mano que tem uma restrição em escalar o Arrascaeta e o Thiago Neves juntos. A gente até questionou ele em relação a essa... em algumas outras oportunidades, né, questionamos em relação a esse tipo de formação, Arrascaeta e Thiago Neves jogando juntos, é porque a gente sabe que o Mano Menezes tenta compactar ao máximo os times que ele treina. E, na visão dele, Thiago Neves e Arrascaeta não dá tanta compactação ao meio campo. Ele sobrecarregaria os volantes. Mas no Clássico a gente viu que a entrada do Arrascaeta, de fato, mudou o panorama, até mesmo porque o Thiago Neves não jogou muito. Na minha opinião, eu tenho até que
fazer uma ressalva no meu comentário anterior sobre as mudanças, eu também colocaria o Arrascaeta, concordo com o Grice, ele que dá uma dinâmica diferente para o meio-campo e até mesmo em jogos onde os adversários se fecham muito, o Arrascaeta é aquela peça que pode quebrar a linha defensiva do adversário, porque ele tem habilidade, ele carrega bem a bola, tem o drible. Na minha opinião, eu até volto a frisar, concordo com o Grice, o Arrascaeta já pede passagem e o Rafinha está na hora de ficar no banco um pouco. Pois é, a gente vê muita gente falando nisso, né? Que a corda vai roer pro lado do Rafinha. Mas o Rafinha tinha demonstrado um futebol trabalhador, aquela coisa de ajudar, auxiliar a defesa, chegar ao ataque. Fez gols aí, começou a destacar, de repente parou de fazer gol. Você acha que é porque o holofote saiu de cima dele com a falta de gols e aí, de repente, tem que sacrificar alguém? Vai ser o Rafinha? Eu acho que é uma série de fatores, né? O Rafinha ele vem perdendo rendimento ao longo já de alguns jogos, né? O Rafinha do início do ano, que estava fazendo gol de tudo que é jeito, ele deu uma sumida. Não quer dizer que o Rafinha é uma porcaria de jogador, que tem que sair do time e nunca mais vai voltar. Não é isso. A fase do Rafinha não é tão boa. O Arrascaeta tem entrado e tem dado mais respostas. Ou seja, não é só pelo clássico. Porque se for pelo clássico também, o é só Ariel pelo e o clássico. Henrique Aí vão jogar tem que nada, sair todo mundo. né? Se você for pensar jogo a jogo... Até o Mano. Exatamente. Tem que sair aí, vai trocar, não vai sobrar quase ninguém para jogar contra o Vasco. É uma questão de momento mesmo do Rafinha, que vem caindo. E que o Arrascaeta tem dado respostas um pouco melhores. O Arrascaeta tem problemas sem a bola, não é fácil você montar o time com o Arrascaeta e o Thiago Neves, como disse o Pio. Mas é um quebra-cabeça que aí é problema do Mano, ele tem que se virar para armar. Bom, a Ana Cláudia tem um recadinho aí para vocês. É isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Tel Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlo e natação, além de ter um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o telesportes.com.br ou ligue no 991861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. Nós vamos falar ainda no último bloco mais sobre o Cruzeiro, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético, que joga amanhã pela Copa do Brasil. Não sai daí!